todos, tudo bem? Nosso conteúdo de hoje de filosofia, nós vamos abordar de uma maneira mais aprofundada, o pensamento do século XIX. E eu vou abordar nessa aula de hoje duas correntes que são muito importantes e se desenvolvem dentro desse contexto, tudo bem? Então vamos lá. A primeira delas é o que vamos abordar, o chamado romantismo alemão. E o que objetiva o romantismo alemão? Primeiramente, o romantismo alemão, ele busca, romper com a modernidade. Como assim? O que significa romper com essa modernidade? Há de se saber, baseado nas aulas anteriores, quando trabalhamos o iluminismo, por exemplo, que os pensadores iluministas, eles buscam principalmente colocar o homem como centro, como figura principal ao conhecimento. Por exemplo, vamos pegar Kant. Kant, ele atribui ao papel do homem, do ser humano, como figura principal do conhecimento, como o sujeito é mais importante, ou seja, o homem passa a ser mais importante do que o objeto que é analisado. Isso a gente falou lá na nossa aula passada, beleza? Então, a partir disso, ele busca esse movimento romper com a modernidade. O que significa na prática isso? É mostrar que o homem ele não é tão importante quanto ele se julga durante o iluminismo. Que o ser humano ele não é lá isso tudo. Calma, vamos lá, pera lá. Ele busca valorizar aspectos irracionais. Lembra que no iluminismo as sensações, os sentimentos, eles são desconsiderados? Ele busca analisar fielmente, ele busca trabalhar principalmente com a razão, Só que o romantismo alemão, esse movimento, ele prega o contrário. Ele prega que nós somos dotados de falhas, nós somos dotados de amores, de paixões, de raivas, de ódios, de coisas que contribuem na nossa formação e que essa é indissociável na construção de um conhecimento. Não temos como separar, não somos, como é que nós possamos dizer, a gente não é centrado 100%. Sempre nós somos levados por alguns desejos, algumas vontades, não é assim? Então, quanto a essa valorização de aspectos irracionais, isso é muito importante. Aspectos que fogem da nossa razão, fogem do nosso controle. O homem, ele passa a ser insignificante. Nós somos, de fato, insignificantes. Então, por exemplo, é claro que dentro do contexto, se a raça humana fosse dizimada, fosse extinta do nosso planeta, por conta de uma gripezinha, de uma pandemia, todos nós morrêssemos. Ou um meteoro caiu e só os seres humanos morreram. Para o universo. E aí? O universo ia sentir a gente? Ia sentir a nossa perda? Sentir a nossa falta? Não. Para o universo como um todo, o ser humano é algo totalmente irrelevante, algo totalmente insignificante. Então, a gente deve tirar, segundo a ótica, a visão romântica alemã. Nós devemos tirar o conforto da razão. E o que significa conforto da razão? Seria adquirir o papel, colocar a razão como algo perfeito, como Platão falava lá na Grécia clássica, Algo perfeito, algo que só devemos confiar na nossa razão, algo que está tudo ligado à razão, e o que não está ligado à razão não presta. O romantismo alemão, ele é mais pé no chão, como vocês já perceberam. E é um movimento que ele vai bater de frente justamente com as ideias iluministas, as ideias de que a razão ilumina o nosso conhecimento, de que o esclarecimento, segundo Kant, é a saída do homem da sua menoridade, ou seja, apenas com o esclarecimento, apenas com a informação, apenas com o conhecimento, é que passamos a ser humanos de fato. E deixamos de ser algo
indispensável, aliás, algo dispensável, segundo os iluministas. Tudo bem? E aí, por esse motivo, né, por acreditar nessa perspectiva, prezar esses ideais, é que alguns pensadores vão se destacar. Dentre eles, eu vou citar aqui, dentro desse movimento, lembrando, não é o único, tá bom? Não é o único, mas é um dos mais importantes, que é o Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer, ele é um filósofo alemão, por isso o movimento é romantismo alemão, porque ocorre na Alemanha no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma crítica ligada à sistematização da realidade. Eu vou pegar como base sempre Immanuel Kant, porque nós trabalhamos na aula anterior. Então, o Kant, ele diz que nós temos que julgar os conhecimentos e os juízos a priori, a posteriori e sintético a priori. Não foi assim que a gente trabalhou na aula passada? Conhecimentos que vêm antes da nossa existência, né? Conhecimentos que se constroem na nossa razão, conhecimentos que vêm da nossa experiência, conhecimentos a posteriori, né? A partir do momento que eu tenho contato com o objeto, e conhecimentos que são formados na minha razão, porém foram criados e desenvolvidos a partir de experiências de outras pessoas, assim? Então, que são os juízos, aliás, os conhecimentos a priori puro e impuro. E aí tudo isso é uma forma de sistematizar a realidade, de tentar explicar a realidade. É assim, 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 é assim, 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 é assim, assim, assim. Enquadrar, sistematizar. O Schopenhauer ele vai dizer, não tem como a gente fazer isso. Porque nós temos e existe no universo o que ele vai chamar de vontade. E o que é vontade? Vontade seria um ímpeto, seria coisas que acontecem e independem de nós. Ações, pensamentos, circunstâncias que ocorrem no universo e não faz a menor diferença se nós gostamos ou não. Um exemplo. Eu vou tentar fazer um exemplo mais atual. Então vamos lá. Eu goste ou não de usar a máscara ao sair de casa, de ter os devidos cuidados com álcool em gel, distanciamento social, eu goste ou não, eu esteja louco dentro de casa, eu não posso sair, mas eu tenho que cumprir isso. Mas eu sou jovem, mas eu quero sair, Mas a pandemia está aí. E não importa se você é jovem, se você é velho, se você tem um histórico de atleta ou se você é uma pessoa normal, não importa. O vírus está aí, pode pegar você como qualquer outra pessoa próxima a você. Está entendendo? Ou seja, é algo que vai para além das minhas vontades, para além dos meus desejos. Ele é universal, ele é individual, ele coloca o individual, ou seja, a minha vontade, abaixo da universal, abaixo da ordem do universo. E aí é algo diferente. Por quê? Porque lá para os iluministas, qual era a ideia universal? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. A gente tem que buscar o bem, a gente tem que buscar a liberdade, a gente tem que buscar aquilo que ilumina o ser humano. Não é assim? Para os românticos, né? O romantismo, toda essa ideia de plenitude, de ser feliz, de ser liberto, de ser fraternal, é uma falsidade. Toda a ideia de plenitude. O que é plenitude? Plenitude é a ideia de você ser. Não é estar, é ser. Be or not to be, né? Ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, o que significa você está feliz ou você é feliz?
Para os românticos, nós temos momentos, ou seja, estamos, diferente dos iluministas, que prezam por isso, que devemos colocar o homem como centro do conhecimento, porque a partir do homem chegaremos a um estado total e pleno de felicidade, igualdade, fraternidade. Estou pegando como base aqui os ideais da Revolução Francesa, tá bom? Então, a partir daí, o Schopenhauer, ao fazer essas críticas, ele coloca como ponto básico a transitoriedade e fatalidade. E o que significa isso? O que é transitório e fatal? A vida. Nós. Lembra quando eu falei que a gente é insignificante? O resumo geral disso. Não importa. Se, por exemplo, está parecendo um pouco mórbido, é verdade, né? Mas vamos lá. Se, por algum motivo que for, acontecer algo comigo, e eu deixe de dar aula para vocês, ou eu me mude, ou eu venha a falecer, não quero agora, mas vamos lá. Se vier acontecer isso, vocês podem sentir, os meus amigos, a minha família vai sentir, mas para o mundo, tanto faz. Para vocês, logo, sei lá, daqui a poucos meses ou poucos dias, quando assumir outro professor no meu lugar, tanto faz. Por mais que alguns ainda tenham aquela saudade, que o Afonso fazia isso, o Afonso fazia aquilo, o Afonso... Mas nada vai mudar. Tudo vai continuar na mesma ordem para vocês. O mesmo ritmo para vocês. Então, é a transitoriedade e a fatalidade. A gente vai ver isso lá na frente. Para os iluministas, né, e também aqui para o nosso próximo pensador, nossa próxima corrente, a gente tem que seguir um roteiro para o sucesso. O famoso arrasta para cima, né? Então, um roteiro para o sucesso, que seria, por exemplo, eu vou estudar, e aí, a partir do momento que eu vou estudar, eu vou realizar, um exemplo básico, eu vou realizar o Enem, ao realizar o Enem, irei fazer uma faculdade, e ao fazer uma faculdade, eu terei um bom emprego, e tendo um bom emprego, eu terei uma vida boa. É meio que essa sequência, causa e consequência, não é assim? Só que eu tenho que conciliar, eu tenho que entender também que pode acontecer alguma coisa que não vai garantir isso, mesmo que eu faça tudo isso. Não é uma garantia 100% de sucesso. É uma garantia muito grande que eu tenha, mas também não é 100%, estão entendendo? Então, adotar isso também para a construção de um conhecimento, isso é muito importante. É isso que o romantismo alemão, ele prega. Ele trabalha junto a essa perspectiva. E aí, como eu teria um meio de uma consolação, de estar vivendo tanta coisa? Eu acho que esse momento, esse contexto de pandemia, né, tá mostrando muito isso. A arte, ela é uma ferramenta para nos consolar. A arte passa a ser uma ferramenta que é utilizada para que a gente, olha aí, para que a gente não enlouqueça. E aí vamos lá, quantas lives foram feitas e são feitas, né, pelos artistas, os filmes, as séries que assistimos, os momentos para descansar nossa cabeça, ou seja, tudo isso. Tudo isso, até o TikTok, até as redes sociais, tudo isso pode se enquadrar numa perspectiva artística de consolação. A arte serve para nos consolar. Consolar de quê? Da transitoriedade e da fatalidade, ou seja, das coisas que podem dar errado. Desculpa o linguajar que está falando popular, das merdas que a gente vê por aí, das tragédias que vemos nos noticiários. Então, a arte serve para amenizar. Tudo bem? E aí, nós temos que saber lidar
com as coisas como elas se apresentam. Olha aqui, fazendo um paralelo com um carinha que falava totalmente o contrário. Platão, lá na Grécia Antiga, ao falar que vivemos em dois mundos, um mundo sensível, que é esse que eu sinto através dos meus sentidos, desculpa a redundância, e um mundo inteligível, ou seja, aquele mundo que eu sinto, que eu vivo através do meu pensamento. E ele sempre vai dizer que o mundo real, físico, ele sempre buscará representar o mundo do pensamento. A gente vive apenas uma representação do pensamento. Vou dar um exemplo básico para vocês, talvez vou causar alguma polêmica com a matemática, mas assim, vamos lá. Segundo esses pensadores, segundo Platão, por exemplo, aqui nós temos o número 1840. Mas eu pergunto a vocês, onde na natureza eu vejo esse número? Na natureza eu encontro, sei lá, 5 galinhas, 2 laranjas, 2 pessoas. Eu sempre encontro a representação numérica de um objeto. Segundo Platão, os números não são reais. Os números são representações de uma ideia. Quando eu escrevo 1840 aqui, eu não estou colocando o numeral, eu estou colocando a representação desse número. Basicamente isso. Já para os românticos, né, a gente deve lidar com o mundo não como uma ideia, e sim do jeito que é. Ah, eu sou uma pessoa muito forte, determinada, muito capaz. Ou eu amo muito alguém, eu amo muito você que está assistindo aqui. Mas só que nas minhas atitudes eu não faço nem um pouco disso. E aí, afinal de contas, eu sou aquilo que eu falei ou eu sou aquilo que eu mostrei? Obviamente, muitos há de entender que eu sou da forma como eu demonstrei. Não é assim? Lidar com as coisas como elas se apresentam. Claro que com um exemplo pequeno, um exemplo básico do básico, mas é muito importante a gente compreender isso para entender todo o contexto de pensamento, não só do Schopenhauer, mas de toda a escola filosófica do romantismo alemão. Beleza? A partir daí agora, nós vamos para a outra escola filosófica, que é o cientificismo. É uma escola baseada no cientificismo. E o que é isso? É que apenas a ciência é um meio de se chegar à verdade. Apenas a ciência, utilizando os métodos das ciências naturais, é uma maneira de se atingir um conhecimento válido. É tanto que Auguste Comte, vocês, acredito que vocês estudaram ele lá no primeiro ano na Sociologia. Por quê? Porque ele é conhecido como o pai da Sociologia, ou, como na época, da Física Social. Porque ele institui um método de compreensão da realidade, institui um método de sistematização da realidade, onde prega o seguinte, prega que devemos utilizar sempre, de forma válida, a única forma válida, os métodos científicos para analisar tudo, não só a natureza, mas também a nossa sociedade. Por isso que ele institui e ele desenvolve, né, o conceito de sociologia, o estudo da sociedade, ou, como chamado, física social, utilizar os elementos das ciências naturais para analisar a sociedade. Então essa ideologia, né, essa forma de compreensão de mundo, ela perdura, ela se desenvolve a partir do ano de 1840, por aí, e vai até mais ou menos o início da Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos ali, finalzinho dos anos 30. Institui que basicamente existem 3 estados, ou estágios, que nós passamos ao longo da história da humanidade. Um estágio que ele vai chamar de teológico,
lembrar lá, amigo português, radicais gregos e latinos, né? Theo, do grego, divino, lógico, logos, conhecimento. Então, teológico, um conhecimento divino. Então, é uma mentalidade mitológica, uma mentalidade mítica, onde vai dizer o quê? Basicamente que, os fenômenos, ou seja, as coisas que ocorrem, que acontecem, são obras de Deus. Se eu passei do Enem, não foi porque eu me dediquei, não foi porque eu estudei, não foi porque eu acertei as questões, foi porque Deus me iluminou para que eu chegasse a esse ponto. Ou seja, percebe essa sutileza? Percebe a forma, a atribuição do desenvolvimento a uma figura sobrenatural, ou seja, uma figura para além do mundo físico. Aqui é o primeiro estágio. O segundo estágio é o estágio metafísico, onde a razão ela vai buscar explicar a origem e o destino do universo. O Big Bang. Ou construir um sentido racional, seja ele qual for, para qualquer coisa, um sentido racional para a origem e o destino do universo. Já temos por fim o positivo, onde apenas, aqui eu não falo que é apenas a ciência, aqui eu digo que é a razão. E aí, cabe a qualquer forma de conhecimento. O positivo, a ciência, apenas a ciência, ela é madura o suficiente para chegar a uma forma válida de se conhecer a verdade. O estado positivo, ele é o real, ele é o preciso, ele é o precioso. E de que maneira seria isso, né? O estado positivo, ele deve descobrir as relações constantes e necessárias. Relações constantes, e o que é algo constante é algo que sempre acontece. E necessárias entre os fenômenos. Então, estabelece aqui que existem leis que são invariáveis, ou seja, são deterministas. Determinam, não importa o que eu faça, eu tenho que seguir essas leis. Eu tenho que estudar, me dedicar aos estudos, eu tenho que tirar uma boa nota no Enem, eu tenho que fazer uma boa faculdade, eu tenho que depois ter um bom emprego, para que eu possa dizer que eu tenha, ou que eu tive, ao final da minha vida, uma boa vida, ou uma vida plena. Olha aqui, um caminho, você tem que seguir esse caminho, você tem que fazer isso, porque é desse jeito, e ponto final. Está entendendo? Olha aqui, elementos do empirismo, ou elementos do racionalismo, elementos da ciência aplicados à vida prática, por exemplo. Lembra do Descartes? A dúvida metódica. Eu tenho que colocar um procedimento ou um problema, passar por várias e várias vezes, questionar várias e várias vezes até que ela chegue a algo indubitável, algo incapaz de gerar mais dúvidas. Ou o empirismo, eu tenho que experimentar aquele processo até que eu tenha um conhecimento seguro. Esses dois aqui, independente da maneira que você utilize, são métodos científicos. Eu estou aplicando, lembra que o positivismo tem que aplicar a tudo, ciências naturais, ciências sociais, já a nossa vida, a tudo, independente das coisas. Aqui, ó, um exemplo. Esse exemplo que eu falei da trajetória, né, estudantil para uma vida boa, pode ser considerado um exemplo de conhecimento positivo. E aí, nós temos uma coisinha. Segundo ele quem? Augusto Comte. As elites, elas têm capacidades superiores. E por isso, elas devem garantir o desenvolvimento científico. E além disso, os outros, e quem são os outros? Nós. Eles devem ser moldados e gerenciados para a garantia do progresso dentro da ordem. Garantia, por meio de uma elite, do progresso dentro
da ordem. O que é o progresso? O desenvolvimento. O que é a ordem? A sistematização de uma realidade. E aí você deve estar lembrando, rapaz, eu já ouvi essa palavra, essa expressão, ordem e progresso. Pois é. A nossa bandeira nacional, ela exprime os ideais positivistas, ordem e progresso. Ou seja, apenas através da ordem é que o Brasil irá se desenvolver. E aí falar sobre os contextos, né? O Brasil, ele se torna república, né? Através de um golpe de Estado, um golpe militar. E para garantir, e vocês estudaram isso em História no ano passado, tivemos várias e várias revoltas ao longo do Brasil, em várias regiões. Então, para se garantir o progresso, o que seria o progresso? A construção e o desenvolvimento do Brasil como nação, eu tenho que utilizar a ordem. Eu tenho que impor a ordem. E que observa. Então, gente, em resumo geral, é isso. Alguma dúvida, algum complemento, algo que vocês queiram que eu explique de uma maneira detalhada, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E aí eu vou tentar traduzir ou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um forte abraço, tchau e até a próxima.